Boa noite, pessoal, tudo bem com você? Então, como vocês sabem, eu me chamo Wesley. Eu quero falar sobre um assunto muito interessante para você que quer servir a Deus, quer entregar sua vida para Deus realmente. Então, eu vou ler aqui umas coisas que eu andei escrevendo no meu caderno, que é uma coisa muito interessante, que eu parei para refletir agora, neste momento. Para você que quer servir a Deus, às vezes no altar ou como obreiro, o que seja, mas conforme a sua fé. Então, eis-me aqui. Não é o livro do Bispo Macedo, não é um livro que eu andei escrevendo mesmo. Aqui tem um livro do Bispo Macedo, então eu recomendo que vocês lerem, que é muito interessante. Eis-me aqui. Eu ando muito legal, é muito bacana. Eis-me aqui é muito forte e requer total responsabilidade e desempenho e força. Porque quando nós falamos eis-me aqui, damos lugar para Deus fazer as suas próprias vontades em nós. E Ele pode gastar as nossas vidas para fazer a sua própria obra, ou também a sua boa, perfeita e agradável vontade. E quando vem esta vontade de fazer a sua obra ou a sua vontade, devemos deixar que esta vontade de servir a Ele continue. Verdade, né? Às vezes a pessoa, tô com vontade de servir a Deus. Momentânea, passa uma semana e já não tem mais. Pessoas assim, Deus não está querendo pessoas, né? Deus está querendo pessoas dispostas a fazer o que der e vier, na verdade. Então, para onde? Deixar que a vontade de servir a Ele continue. Deixar que essa vontade que está dentro de nós arde cada vez mais. Porque Deus quer muitas pessoas assim, mas, infelizmente, não são todas as pessoas que têm esse chamado ou esta vontade de servir ou fazer a tua obra. Então, nós que queremos servir ou fazer a sua obra, devemos ter esta palavra para tudo o que der e vier. Que esta palavra é eis-me aqui, não é verdade? Você quer o altar, você quer servir a Deus no altar, você tem que ter essa palavra para tudo, independente da situação, independente da circunstância, independente da luta. Se você tem esse chamado, é porque Deus está confiando em você. Você não tem esse chamado por uma ocasião, ou por um propósito, ou às vezes por necessidade. Não, nada a ver. Você tem esse chamado porque Deus te escolheu para ganhar almas em outro patamar. Não quer dizer que você passou, não, nada disso. Mas você ganha almas de várias formas, mas Ele te chamou para o altar para que você venha ganhar almas para Ele em outro patamar, em outra situação, em outro nível. Deus quer você nesse mundo afora, não aí sentado no banco da sua igreja, não, de forma alguma. Deus quer você, meu amigo, fora. Deus quer você na China, no Japão, nos Estados Unidos. Não é verdade? Deus escolhe, você não tem que fazer a sua própria vontade. Deus mandar, quer que você vá lá para tal lugar, você tem que ir, meu amigo. Se você rejeitar, você está largando a mão do arado. Se Deus confia em você essa obra ou esse propósito, então é porque Ele sabe que você tem essa capacidade, tem essa disposição de fazer o que Ele sempre quer, o que Ele sempre deseja em você. Tá entendendo? Não é nem sempre é o que nós queremos, ou o que nós desejamos, ou o que nós sentimos. Porque se a gente for levar pelo nosso sentimento, a gente acaba caindo, acaba pecando, às vezes se afastando. Quantas pessoas não saiu da aula porque deixou com a sua vontade, deixou com o seu sentimento, o seu ego, o seu coração falasse. Então, acaba com o diabo, ele aproveita dessa situação, aproveita dessa circunstância de fazer com que essa pessoa que está servindo a Deus no altar, um pastor, saia. Porque o diabo não quer que isso continue, não quer que a obra de Deus continue. Mas se você tem esse chamado, amigo, se faça escolhido, não brinque com o chamado de Deus, não. Brincar,
com Deus, você tá brincando. É pior que tá brincando com o diabo, meu amigo. Não tenta não. Se você tem um chamado, você faça escolher, porque não é fácil. Eu falo, não é fácil. Eu tô nessa jornada aí, não é fácil não. Mas eu me faço escolher. Tudo que der e vier pra mim, tá bom, tá ótimo. Foi Deus que me escolheu, não foi? Então, pra que eu vou reclamar? Se for Deus que me escolheu, então. Agora, se fosse um homem que me escolheu, então aí seria mais difícil. Não, mas foi Deus que me escolheu, então eu tenho que dar valor no que Deus quer de mim. Não é verdade? Então, vamos colocar isso dentro de nós. Porque existem milhares de pessoas no mundo, mais de 8 bilhões, isso é verdade, muitas pessoas no mundo. Mas nem todas se dispõem a fazer as suas vontades, que é a vontade de Deus. Até são chamadas, verdade, né? Mas não se faz escolhidas, verdade. Isso no mundo sempre tem. Deus chama você do ventre da tua mãe. Deus chamou, tem certeza que Deus chamou cada um conforme a tua vontade. Mas, porque o diabo aproveitou da situação, não fez com que essa pessoa se faça escolhida, meu amigo. Então é por isso. Ela deixa se levar pelo aquele pensamento. Olha, mas será que isso é verdade mesmo? Será que Deus não vai te abandonar não? Você tá num momento mais assim. Eu, no meu caso, eu não botar a mão nessa arada, não. E o diabo faz isso, o diabo faz isso. E você acaba pensando assim, poxa, é verdade. Aí você vai ser uma vergonha. Não, quer não, vou servir não. Tá ligando o chamado, deixando que o diabo, o maligno, o demônio entrasse na tua mente e plantasse a semente do mal. Essa semente cresceu uma árvore. Então, meu amigo, eu falo para você, não deixe se levar pelos pensamentos. Leve pelo teu entendimento que Deus te deu. Passa assim, poxa, será que Deus quer isso de mim? Quer que eu saia da aula? Será que isso é vontade de Deus? Meu amigo, tem que pensar muito sobre essa situação, sobre esse assunto. Porque todo mundo que foi chamado e se faz escolhido, poxa, você fez escolhido é porque você está à disposição de Deus, você está dependente de Deus. Você não se fez escolhido à toa não, meu amigo. Deus não vai deixar você na mão de forma alguma. Então, coloque-se essa disposição de Deus e deixe Ele te usar para o que der e vier. Mesmo que pareça difícil, mas se for Ele que chamou você, então Ele vai te capacitar em tudo o que você for fazer por Ele. Aí, meu amigo, não tem muito o que falar, não é verdade? Se Ele que te chamou, se foi Deus que chamou você realmente, então não tem uma outra explicação além dessa. Eis-me aqui. Quando Deus fala, filho meu, você fala, eis-me aqui, você está dando lugar para Deus fazer o que Ele quiser, não é verdade? Então, não adianta. Se Ele te chamou, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade, Ele tem a soberania de te capacitar, de te dar força, de te dar ânimo, de te dar desejos, de fazer a sua obra, de ganhar almas. Se foi Deus que te chamou realmente, não tem outra explicação além dessa. Se foi Deus de verdade, não foi a emoção, não foi o sentimento, não foi o teu coração, se for Deus, o Espírito Santo, que deu essa certeza dentro de você, então não tem outra explicação, não tem outro motivo, não tem outra lógica, não tem como você pensar outro motivo, não. É Deus. For Deus, Ele te capacita, Ele te dá força, te dá ânimo, te dá amor, paz, alegria, felicidade, bondade, fé, mansidão e todos os frutos do Espírito. Te dá autoridade de pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Então, meu amigo, pensa aí, poxa, será que foi Deus que me chamou mesmo? Fica pensando aí. Aí você fala assim, mas naquele dia eu tive a confirmação. Ele falou, eu quero se montar. Se naquele dia você teve a confirmação, você tem essa certeza, então, meu amigo, não tem o que pensar disso não. Não tem o que falar disso não. É o Deus te chamando. Então não negue o que Deus quer de você. Se Deus chamou você para esse lugar, para esse outro patamar,
É porque coisas grandes Ele tem para revelar a você através do teu Espírito Santo. Então, eu quero deixar isso para vocês. Você quer servir a Deus? Você quer honrar a Deus no altar? Tenha esta palavra para tudo. Não só para Deus, mas tudo que você for fazer para Ele. Eis-me aqui.